Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Ivo, com Fundamentos de Enfermagem. Hoje vamos abordar curativos e cicatrização. Para iniciar nossa aula, é importante saber o termo, o conceito de cicatrização. Cicatrização é nada mais, nada menos do que a recuperação, após ocorrer a lesão de um tecido. Inicia-se com um fenômeno dinâmico conhecido, como essa cicatrização, que é uma sequência de respostas dos mais variados tipos de células que interagem para o reestabelecimento da integridade dos tecidos. É importante lembrar também que o tipo de lesão também possui importância do tipo de sua reparação. Assim, em uma ferida cirúrgica limpa, há necessidade mínima de quantidade, de tecido novo, enquanto, por exemplo, em uma grande queimadura, há necessidade de todos os recursos orgânicos para a cicatrização de defesa contra as infecções. É importante ressaltar que, em relação a essas feridas cirúrgicas limpas, a aproximação das bordas fazem com que haja uma cicatrização rápida e eficaz em relação a toda a cicatrização, tá certo? Em relação à sequência da cicatrização de uma ferida fechada, temos a ocorrência de 4 fases distintas, que é a inflamatória, a epitelização, é, a, é, a sequência celular, e a fibroplasia. Na fase inflamatória, é onde ocorre um processo de grande importância para a cicatrização, é onde ocorre a vasoconstrição, tá? Essa vasoconstrição é fugaz, seguida de vasodilatação, que é medida pela histamina, tá? É nessas feridas que ocorre várias alterações, tá? Várias alterações celulares que fazem com que todos os tecidos entrem em uma liberação, liberação de algumas toxinas, algumas proteínas, tá? E essa vasodilatação é mediada pela histamina, que é liberada pelos mastócitos, tá? Os granulócitos e plaquetas, aumentando a permeabilidade e extravasamento de plasma, onde essa ferida vai ficar úmida, um pouco úmida, com alguns aspectos de substâncias. Essas substâncias elas se apresentam em cores, algumas cores que denominamos, por exemplo, esfacela, a cor amarelada. E também é importante lembrar que esse aumento de extravasamento de plasma possui duração de mais ou menos 30 minutos, após a lesão, a erupção da ferida, tá? Sendo que há uma continuidade dessa vasodilatação que é de responsabilidade das prostaglandinas. O que é as prostaglandinas? São sinais químicos celulares lipídicos, similares a hormônios, porém não entram na corrente sanguínea, atuando apenas na própria célula de resposta parácrina, que quer dizer uma resposta contra algum sistema agressor, mas também de reparo naquele tecido lesionado. Aqui nessa apresentação de uma cicatrização, nós temos quanto uma representação da cicatrização normal, onde na fase 1 acontece a lesão, tá? Aí na fase 2 há uma angionesia, uma bitose, onde há uma formação de vasos sanguíneos, que é a angiógenes, em resposta àquela lesão toda
todo o organismo, cria-se uma vascularização, onde vai enviar leucócitos para proteger essa lesão contra corpos estranhos. Já na terceira fase, a cicatrização se completa, né? Essa vascularização vai fazer com que nessa segunda fase, haja um ligamento dos tecidos. Esses tecidos, essa vascularização, essa angiogênese, né? Que é a reparação dos vasos em relação às células, vai fazer com que haja essa criação de um novo tecido, né? Que vai ser formado novas células ocupando o local dessa lesão, que é a mitose, tá? Fechando por completamente, que é a cicatrização. Essas alterações no processo de cicatrização, elas vão sendo representadas por o aparecimento de algumas substâncias, né? Por exemplo, aqui na fase 3, do processo de cicatrização, pode aparecer o esfacelo ou pus, né? Ele pode ser totalmente afrouxado ou líquido ou espesso, endurecido, tá? Esse tecido avascularizado sobre o tecido de granulação, ele impede que haja uma cicatrização. Esse esfacelo aqui impede que haja a junção desse tecido, né, a mitose, para uma cicatrização. Aí nas feridas, nesse tipo de feridas com esses tipos de substâncias, esfacelo, deve ser feito um curativo para remoção desse esfacelo ou pus, tá? Para que essa vascularização respire e tenha uma mitose adequada, tá? Na fase 4, essa cicatrização se completa podendo ser de forma inestética, tá? Ou seja, de forma que deixa alguma cicatriz, né, visível no organismo, fazendo com que haja também no caso de lesões mais profundas, em que sejam afastadas as bordas com grande distância tecidual, pode ser reaproximada essas bordas, deixando uma cicatriz mais estética, né, fininha, quase não visível, né? E é nessa quarta fase que as novas células vão ocupando o local da lesão, né? O tecido da mitose. Essa é a diferença, né? Quando há nessa alteração do processo, é quando há uma infecção causada por bactérias. Aí é onde deve ser feita a intervenção, né? A intervenção curativa através do uso de substâncias químicas para tratar esses tipos de lesões, tá certo? Na fase inflamatória também ocorrem fenômenos, né, de coagulação, que podem, essa coagulação, desenvolver a formação de trombos que possam levar maior proliferação de fibroblastos, tá? Veja aqui, né, que o processo de inflamação se dá por ação de agentes estranhos ao organismo, fazendo com que os macrófagos, né, entrem em ação como defesa do nosso organismo, causando ações, né, alguma ação de defesa ao organismo. Aí vem a fase de epitelização, que é seguida por essa imagem aqui, tá? Para melhor vocês entenderem. Enquanto que a fase da inflamação ocorre na profundidade da lesão, nas bordas da ferida suturada, a cerca de 24 a 48 horas, toda a superfície da lesão estará recoberta por células superficiais, que com o passar dos dias sofrerão queratinização, né? A queratinização são substâncias de queratina que vão ajudar no fechamento desses tecidos, fazendo com que haja uma epitelização, tá? O epitélio é um tecido bem mais frágil do que a derme, tá?
E é nessa fase celular, no terceiro a quarto dia após a lesão, que com o aparecimento dos fibroblastos, que são originados de células mesenquimais, né? Que proliferam-se e tornando-se predominantes ao redor do 10º dia. E elas agem, né, secretando colágeno, matriz de cicatrização, formando feixes espessos de actina. O colágeno é responsável pela força e também da integridade dos tecidos. Aqui nessa imagem, vamos falar um pouquinho sobre a lesão de um tecido por agentes físico-químicos ou por alguns micro-organismos patogênicos, tá? Onde na lesão ocorre um aumento, né, do fluxo sanguíneo devido à lesão, tá? E esse aumento desse fluxo vai aumentar a permeabilidade dos capilares, né, por eles estarem abertos, e esses vasos, né, esses capilares vão libertar fluidos, tá? Vão libertar fluidos e há um aumento da quimiotaxia, né, que substâncias químicas, onde vai ocorrer a migração de leucócito para a zona lesada, tá? Esses leucócitos são células de defesa do nosso organismo, e com isso ocorre uma resposta sistêmica, né? Em relação na defesa do nosso organismo, tá? Desenvolvendo alguns sinais flogísticos, que é a calor, rubor, edema e dor, tá? O nosso organismo entra em defesa, tá? Porque o tecido sofreu uma lesão, né? Tanto por agente físico-químico ou por algum micro-organismo patogênico. Aí nosso sistema de defesa vai agir, né, em briga com esses agentes etiológicos, agentes causadores, fazendo com que no local da lesão apresente calor, né, rubor, edema, como também dor. Esses são os sinais flogísticos existentes nas áreas lesionadas. Aí vem a fase de fibroplasia, tá? Que é caracterizada pela presença de colágeno, proteína insolúvel, sendo composto principalmente por uma glicina, prolina e hidroxoprolina. Para sua formação requer enzimas específicas, né, que exigem cofatores como oxigênio, ferro, ácido ascórbico. Daí, suas deficiências levarão ao retardo da cicatrização. Ou seja, essa fase de fibroplasia, ela necessita de alguns cofatores para uma boa cicatrização. Caso esses cofatores, como oxigênio, ferro, ácido ascórbico, sejam deficientes no organismo da pessoa que está com lesão, vai retardar a cicatrização, tá? A cicatrização não vai ser efetiva, né, com retardo, e alguns fatores predispõem ao retardo dessa cicatrização. Lembrando que alguns fatores influenciam nessa cicatrização de feridas, né? Como, por exemplo, a idade, certo? A idade. Quanto mais velho, principalmente quanto mais velho é o ser humano, mais difícil será a cicatrização, né? Até porque a idade favorece ao organismo uma instabilidade fisiológica. Tipo, uma pessoa idosa vai ter o seu sistema fisiológico em declínio, né? Em declínio, não um declínio patológico, mas um declínio fisiológico mesmo, fazendo com que qualquer tipo de cicatrização seja retardada. Vem a questão da desnutrição, né? A falta de nutrientes vai fazer com que essas feridas sejam retardadas na sua cicatrização. Vem a questão do estado imunológico de cada pessoa, né? A imunidade faz com que algumas doenças, e principalmente feridas, venham a demorar na cicatrização. A questão da oxigenação, principalmente a oxigenação da corrente sanguínea.
Questão da diabetes, né? A diabetes é uma doença que acomete o aparelho circulatório, né? A circulação de sangue nos tecidos, o uso abusivo de drogas, a quimioterapia, né? A quimioterapia, assim também como a radioterapia, elas influenciam muito na questão da cicatrização, tá? Uma vez que a quimio e a rádio são tratamentos oncológicos que destroem células cancerígenas. Porém, no tratamento, não só as células cancerígenas que irão morrer, mas também as células normais também, né? Por isso que aqueles efeitos colaterais do uso da quimioterapia e a radioterapia deixa os pacientes muito debilitados. Vem a questão do tabagismo, né? Da questão da hemorragia, algumas doenças tipo hemofilia que podem, né, influenciar muito na questão da coagulação sanguínea e atenção na ferida, né? Atenção na ferida. Atenção que é realizada quando se não tem um repouso e um tratamento adequado naquela ferida, fazendo com que ela esteja exposta, forçada, sem cuidados, aí vai demorar bastante no processo de cicatrização. Os curativos e coberturas são muito importantes para uma boa cicatrização, né? O tratamento utilizado para promover a cicatrização da ferida é proporcionado por um meio adequado para esse processo. A escolha do curativo depende do tipo de ferida, né? Cada pessoa vai ter seu estado nutricional, a idade, mas esses curativos e coberturas eles são utilizados de acordo com o tipo de ferida, né? Se ela é aberta, fechada, ou quanto ao grau de contaminação, né? Se é limpa, contaminada, infeccionada. Tudo isso deve ser levado em conta, né? Para uma boa escolha dos produtos, né? Que vão ser utilizados para um bom curativo e, consequentemente, uma efetiva cicatrização. Os critérios para um bom curativo devem ser levados em conta a manutenção da alta umidade entre a ferida e o curativo, né, acelerando a epitelização, ou seja, essa umidade é a hidratação. Deve ser feita uma remoção de todos os tecidos necrosados ou esfacelam, né, para a diminuição favorecendo a diminuição da dor e aumentando o processo de destruição de tecidos necrosados, tá? Remover o excesso de exudação. O exudato é a mesma coisa que pus, com o objetivo de evitar a maceração dos tecidos próximos. Tem que sempre permitir a troca gasosa, tá? A troca da gasosa, não tirar os tampões, os curativos, para que haja uma respiração dos tecidos, né? Com o meio ambiente, com oxigênio. No momento em que tiramos todo o excesso de exudatos e alguns tecidos, por exemplo, os tecidos necrosados, vai favorecer a essa troca gasosa, onde a ferida vai ficar oxigenada, fornecer isolamento térmico a temperatura de 37 graus, pode estimular o processo de cicatrização, ser impermeável às bactérias, né, agindo como barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente, ou seja, devemos criar uma barreira mecânica entre a ferida, né, e o meio ambiente. Os curativos eles são recobertos, né, com coberturas especiais, ou as tradicionais gases ou ataduras, tá? Essa cobertura vai criar essa barreira mecânica da ferida com o meio ambiente. E também deve estar isento de partículas e substâncias tóxicas, né, contaminadas na ferida, que podem manter a inflamação e retardar a cicatrização. As partículas e substâncias tóxicas são tecidos necrosados, com exudatos, e as substâncias químicas ou por alguma razão
um tratamento mecânico, deve ser utilizado para manter, ou seja, manter a ferida limpa, tá? E as substâncias tóxicas, elas podem retardar a cicatrização. Também devemos, né, permitir que seja retirada sem ocasionar lesão por aderência, ou seja, toda vez que formos retirar os curativos no ato de troca, devemos atentar para não ocasionar lesão por aderência, ou seja, deixar umidificar a gaze, toda a cobertura com soro fisiológico, para então assim retirar aquele tampão da ferida para não causar uma aderência, né, que é a impregnação das coberturas no tecido. O curativo aderido à ferida deve ser sempre retirado e umedecido com soro fisiológico a 90 a 0,9%. Observações importantes. Em feridas abertas, não é recomendado o uso de curativo seco, tá? Em ferida aberta não é recomendado o uso de curativo seco. Deve ser sempre umidificado com soro fisiológico a 0,9% e secar somente as bordas, tá? A troca de curativos pode baixar a temperatura da superfície em vários graus, por isso não se deve limpá-las com solução fria, nem deixá-las expostas por períodos prolongados. Não é? O curativo encharcado ou vazando favorece o movimento de bactérias em ambas as direções. Então, a ferida e meio ambiente deve ser trocada imediatamente quando ocorrer esses tipos de vazamento. Vamos falar sobre os tipos de curativo. Existem atualmente muitos tipos de curativo com formas e propriedades diferentes. É importante, antes da realização do curativo, a avaliação do tipo, né, de curativo, que melhor convier ao estágio em que se encontra, a fim de facilitar a cura. Lembrando que na última aula vimos como são formados, né, os tecidos de lesionados, né, eles se apresentam como tecidos limpos, tecidos necrosados com necrose lincoefática, né, ou coagulativa, ou com esfacelo, entre outros. Aqui temos só um exemplo de alguns tipos de ferida aberta, onde todas devem ser realizadas com soro fisiológico, tá? Em morno ou em jato, ou a temperatura ambiente, menos gelado. Aqui temos um tecido necrosado, né? Tecido com esfacelo, um tecido em granulação e um tecido epitelizado, tá? O tecido epitelizado já é um tecido que já está formado um revestimento tecidual, né? Com vascularização, né? Muito frágil, tá? No caso dos tecidos necrosados, vamos avaliar esse tecido, tá? Como é a necrose, se ela é lincoefática ou coagulativa. Essa aqui, aparentemente, nas bordas ela é coagulativa, né? Coagulativa, ela é totalmente escura, né? E bem, às vezes ela é afrouxada ou bem endurecida, né? E ela pode apresentar com ou sem exudatos, tá? Com exudados vamos usar os natos de cálcio, que é uma placazinha tipo um gase com bastante alginato de cálcio. Ele vai absorver todos esses exudatos. Já sem exudatos, podemos utilizar a hidrocoloide, né? A placa de coloide. Sempre com cobertura, com gás que é uma membrana, né, transparente, semipermeável, ou gás estéreo, ou uma fita hipoalérgica, tá? Para recobrir esse tecido necrótico. Já as feridas com esfacelo, nós devemos observar bem esses tecidos, né? São necroses, a maioria são necroses lincoefáticas, né? Com várias estruturas delgadas, que podem apresentar com ou sem exudatos, né? Mas geralmente nos dois vamos utilizar alginato de cálcio, mais cobertura com gás, né? Ou membrana transparente, né? Semipermeável,
E já no tecido de granulação, ela pode apresentar-se com ou sem exudados. Com exudados, vamos usar um alginato de cálcio, tá? E que vai absorver, né, todos esses exudados. E sem exudados, vamos usar o AGE, né, que é o ácido, não, que é o óleo de girassol, mas muito utilizado, pois ele tem nas suas propriedades o poder de hidratar e auxiliar na cicatrização. Já nos tecidos do epitélio, epitelizados, né? Vamos só usar AGE para deixar todo o tecido hidratado e todos eles vamos usar coberturas para proteção, né? No tecido de epitelização há um fechamento da lesão, fazendo com que esse tecido cicatrize, né? Ele pode ser considerado já um tecido cicatrizado, vai depender da sua vascularização, tá certo? Os tipos de coberturas que utilizamos geralmente são utilizados de acordo com sua indicação, contraindicação e também quanto à sua frequência. Por exemplo, o soro fisiológico a 0,9%. A ação dele é a limpeza de feridas e manter o meio úmido, né? E o jato auxilia no desbridamento. Ele é indicado para todos os tipos de ferida, tá? É contraindicada a ferida cirúrgica, pois essa ferida cirúrgica ela já está aproximada, né, através da sutura, e a frequência deve ser sempre, tá? Polvedine pode ser utilizado, né, para como ação dele é desacelerar a cicatrização de antisepsia da pele. A indicação sempre vai ser para qualquer tipo de antisepsia da pele, né, nos atos cirúrgicos, e ela atrapalha a cicatrização por causa da alergia, né, ao iodo, tá? Frequência sempre que se fizer necessário, principalmente nos atos cirúrgicos. Já a cloxidina é uma antisepsia da pele, que é um germicida, né, mesmo que na presença de matéria orgânica, né, a indicação dele é a antisepsia da pele antes dos atos cirúrgicos também, e às vezes pode ser usado em feridas infectadas, tá? Ela é contraindicada a tecido de granulação, ferida no processo de cicatrização, ou seja, está em granulação ou epitelização não há necessidade, né? Pois ela pode agredir, né? Não há uma frequência para ser usado, tá? Ela é um germicida e quem vai avaliar é o profissional que está realizando. Já o AGE, que é o ácido gráfico essencial, o óleo de girassol, estimula o tecido de granulação, né, formação de novos vasos pelo meio úmido, ele hidrata e deixa úmida o tecido. Ela é indicada, é utilizada quase todas as feridas do processo de cicatrização e auxilia na úlcera por pressão. Ela não tem uma contraindicação específica, tá? E a frequência de uso é sempre que se fizer necessário. Já o alginato de cálcio, ele é um desbridador, né? Ele é realizado para desbridar com alta capacidade de absorção do exudato, forma em um gel que mantém no meio úmido e induz a hemostasia. A indicação é para feridas abertas sangrando altamente exudativa com ou sem infecção, tá? A sua contraindicação é em feridas superficiais, né? Feridas com pouco exudatos, tá? E a troca desse curativo na frequência que deve ser feita deve ser de 48 a 72 horas, com uma segunda cobertura, né? Que sempre necessário. Se aplica o alginato e por cima pode colocar gases para cobrir a segunda cobertura, tá? E temos o carvão ativado. O carvão ativado ele tem uma ação de absorver o exudato, diminuindo o seu odor e também ele faz um desbridamento, né, da ferida, certo?
A indicação é para ferida infectada e com tecido necrosado, com odor fétido. Contraindicação, não cortar, né? Utilizar cobertura no tamanho da ferida, tecido epitelizado, tecido granulado, né? E também a frequência é trocar a cada 72 horas no leito da ferida, tá? Deve ser aplicado só no leito da ferida, na ferida propriamente dita. Aí temos o hidrogel, né, tem uma ação, né, de proporcionar ambiente úmido, né, evita ressecamento, desbridades de necrose, né, a indicação é feridas limpas não infectadas, com áreas necróticas, troca feridas infectadas no máximo 24 horas e com necrose no máximo 72 horas. A apresentação ela se apresenta em tubo de 15 gramas, né, ou placa. E temos a malha de acetato de celulose, que tem a ação de evitar a aderência do curativo ao leito da ferida. É indicada para queimaduras, né, de primeiro e segundo grau, como também abrasões, enxertos, venosos, entre outras. A troca deve ser em média a cada 24 horas, tá? E a apresentação dela, como é uma placazinha, né? Ela se apresenta em 7,6 por 20,3 centímetros ou 7,6 a 7,6 centímetros, né? E temos ainda a papaina. Papaina tem ação bactericida e desbridamento químico. A ação é anti-inflamatória e diminui o edema local, né? As indicações, ela é contraindicada em pacientes alérgicos ao látex, né? Tecido de granulação, 2% de tecido de granulação ou 4% de granulação purulenta, 6% de necrose de liquefação e 8% de necrose liquefática e necrose de coagulação, né? E 10% de necrose coagulativa. Ou seja, essa é a contraindicação apenas. Troca vezes ao dia, 2 vezes ao dia, com a saturação de cobertura secundária. Essa papaina pode ser feita 2 vezes ao dia. Sobre essa aula de cicatrização, tá? E coberturas, nós abordamos um pouquinho sobre os curativos que vimos nas aulas anteriores. Eu quero deixar aqui uma pesquisa sobre outras classificações de curativos, né? Sabemos que temos os curativos e eles podem ser classificados, né? E realizados de várias formas, tá? Nós temos aqui um curativo aberto, oclusivo, seco, úmido, compressivo, drenagens e desbridamento. São todas classificações de curativos. Tem como atividade essas classificações, onde vocês vão pesquisar cada tipo, né, de curativo aqui e vão falar sobre esses tipos. O que é um curativo aberto, o que é um curativo oclusivo, um seco, um úmido, um compressivo, o que é uma drenagem, o que é um desbridamento. E vão me enviar, tá certo? Essas atividades, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Aqui, professor José Ivo, encerrando mais uma aula de Fundamentos da Enfermagem. Bons estudos e a gente se encontra lá na rede social, tá certo? Boa noite ou bom dia, tá certo? Tchau, até mais.